Um grande salve, galera. Professora Poli da hora na área, Prof. in the house. O que acontece? A gente fechou concordância, a gente fechou tanto nominal quanto a verbal, agora a gente vai falar de regência, tá? Então vamos pensar primeiro. Olha só. Quando você tá lá na orquestra, super cult, quem é o grande regente? É o maestro. Concordam comigo? Então ele é o grande regente. Ele está lá regendo, ou seja, ele é o comandante. Na regência verbal, quem vai ser o nosso grande comandante? O verbo. Então, o que o verbo pode mandar, prof? Pode mandar preposições para as estruturas subsequentes. Você é falante da língua portuguesa, não tem grandes dificuldades com isso. Por exemplo, eu vou falar alguns verbos e você aí do outro lado automaticamente já vai completando com algumas preposições, tá? Então vamos lá. Quem precisa, precisa de. Não precisa falar o algo, não. Só coloca a preposição, vai. Quem precisa, precisa de. Então, o verbo precisar rege, ou seja, manda o de para lá. Quem concorda, concorda com. Quem discorda, discorda de. Quem se refere a. Tá vendo? Caramba, prof, realmente, eu acho que eu sei a regência da maioria dos verbos da língua portuguesa. Perfeito. Gente, você sabe a regência da maioria dos verbos da língua portuguesa porque você é falante. Agora, a gramática traz uma parte sobre regência verbal, obviamente ela não vai trazer a regência de todos os verbos existentes na face da Terra, não. Então, ela vai trazer a regência dos verbos problemáticos, que são verbos que estão enraizados na nossa oralidade, com uma regência diferente daquela que a gramática normativa prescreve, ok? Então, vamos ver alguns desses verbos, tá? Primeiro verbo, vamos lá. Opa, foi. Verbo assistir, grande campeão aí de ocorrências, né? Então eu tenho 4 sentidos, a gente vai construir a aula aqui bem juntinho, tá bom? Então eu tenho 4 sentidos e um deles é o mais problemático de todos, que é o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar. Então, você vai preencher junto comigo. O que você colocaria? Eu assisti o espetáculo ou assisti ao espetáculo? Verbo assistir no sentido de ver, ele rege preposição. E a gente não usa, né? Eu assisti o jogo, é isso que a gente fala. Nossa, eu assisti ao jogo, eu assisti ao filme, eu assisti ao documentário. Então coloca aí, ó. Ao. Tanto é, gente, que se no lugar de espetáculo que é masculino, eu colocar uma palavra feminina, por exemplo, aqui, ó, novela, olha que legal. O que é que você deve colocar aqui? Crase. Eu assisti ao espetáculo, eu assisti à novela, que é o a do assistir mais o artigo de a novela, ok? Então vamos lá. Agora assistir no sentido de ajudar, de dar assistência. Assistir de assistência aí não rege preposição, é VTD. Então a pastoral assistiu, opa, os pobres com cestas básicas, ok? Agora o assistir no sentido de pertencer. Então, quando você fala, por exemplo, o direito ao voto assiste o cidadão ou assiste ao cidadão? O direito ao voto assiste ao cidadão. Então, no sentido de pertencer, aqui ó, rege preposição. Show de bola? Agora, também no sentido de morar, residir. Os meus pais assistiam em Fortaleza. Se você está muito cansado de usar o verbo morar, usar o verbo residir, você super pode ampliar o seu léxico e usar o verbo assistir neste sentido, de morar, de residir, ok? Antes de a gente dar sequência, vamos pegar uma observaçãozinha lá em cima, tá? Olha só, o, a, os, as, lhe, lhes e me, te, se, nos, vos, eles são pronomes oblíquos. Pronomes, eles podem acompanhar, ou neste caso aqui, substituir o substantivo, não é verdade? Substituir o substantivo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o, a, os, as, se eles forem objeto, eles só podem ser objeto direto. Então a minha mãe é do Nordeste, sabe? Olha que interessante. Ela vira para mim e fala assim: Ô minha filha, eu lhe amo tanto. É uma frase muito de aconchego, né? Eu adoro quando ela fala assim: eu lhe amo tanto, ou Deus lhe proteja. Só que gramaticalmente a gente tem um problema na estrutura. Por quê? Olha só, o, a, os, as, se for objeto, só pode ser objeto o quê? Direto. E o lhe e o lhes
Se for objeto, eles só podem ser objetos indiretos, o lhe e o lhes. Só que aqui tem um problema, porque o verbo amar, ele é VTD. Quem ama, ama alguém. Ele não pede preposição. Então, você não pode usar o lhe, porque se o lhe for objeto, ele só pode ser objeto indireto. Então, você tem algumas possibilidades, né? Ela pode virar para mim, eu sei que eu lhe amo, eu nem vou pedir para minha mãe corrigir não, porque eu lhe amo parece que o amor é até mais intenso. Mas para o português padrão, como é que a frase deveria ser? Gênero feminino, eu a amo, minha filha. Gênero masculino, eu o amo, minha filha. Ou então, se você chamar o interlocutor de tu, você pode usar o pronome oblíquo do tu. Porque o me, te, se, nos, vos, eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Eu te amo tanto, minha filha. Ou então, né? Ou você fala eu o amo, eu a amo. Ou então, eu te amo, tá bom? Vamos dar sequência. Aí, gente, verbo aspirar no sentido de desejar. Então, ele aspira ao cargo e não o cargo de chefe. Emenda lá, tá? Agora, aspirar de cheirar. Eu aspiro ao ar poluído? Não, eu aspiro o ar poluído. Não rege preposição. Aspirar de sugar. O que você colocaria? Aspiramos o pó da casa ou ao pó da casa? Zero problema também, prof. Exatamente. Aspiramos o pó. Agora, e o aspirar no sentido também de desejar lá de cima, só que tendo um verbo depois? O que você colocaria? Eu aspiro, o homem aspira ganhar ou aspira a ganhar o prêmio? Ah, prof, ele aspira ganhar. Perfeito. Por quê, gente? Se eu tiver, aqui ó, eu deixei até bonitinho aqui para vocês. Verbo aspirar no sentido de desejar, ele rege preposição. Então, eu aspiro a um futuro melhor. Eu aspiro ao cargo de chefe. Eu aspiro ao encontro tananã, no sentido de desejar. Eu aspiro ao, eu aspiro ao, alguma coisa, né? Me fugiu a memória. Mas se tiver um verbo depois, aí não rege preposição, tá bom? Então, eu aspiro ganhar, eu aspiro receber, eu aspiro obter lucro, tá? Nada de jogar. É só você perceber que este primeiro aqui é o problemático. Com os outros, você não tem grandes problemas, tá? Porque você é falante, eu acho que você já não iria errar os outros. Deu certo com o verbo aspirar? Meu que Ctrl+C, Ctrl+V, o verbo visar. Também no sentido de desejar. Visei a um futuro de sucesso. Tá vendo? Visei ao cargo de chefe e não visei o cargo. Você tem o visar de mirar. Olha lá, foco. Tá vendo? Ele visou o alvo, VTD, não rege preposição. E dar o visto. Ela visou os cadernos dos alunos. Show de bola? O primeiro aqui, ó, neste sentido, que merece atenção. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Merece atenção. Aspiro ao cargo, aspiro a um futuro melhor, viso a um futuro melhor, viso ao cargo de chefe. Show de bola? Vamos outros mais. Bora lá. Namorar. Aí você tem que pensar, porque este verbo, ele tá muito arraigado, regendo a preposição com, e ele não rege. Geral iria colocar o quê? Pedro namora com Ana, né? É Pedro namora Ana. Prof, mas e se eu quisesse colocar Pedro namora a Ana? Você só colocou um artigo. Mas aí, se você colocar o artigo antes da Ana, você tem que colocar o artigo antes de Pedro também, para dar paralelismo, tá? O Pedro namora a Ana, mas o que importa aqui pra gente não é o artigo, é a preposição com, que este verbo não rege. Opa, este verbo. Pontei certo. Tudo espelhado é estranho, né? Então, vamos lá. Então, ele não rege a preposição com, ok? Pedro namora Ana. Ele namora Ana há 3 anos. Diante disso, a pergunta que você tem que fazer é qual? Você quer me namorar ou você quer namorar comigo? Prof, eu ia colocar você quer namorar comigo? É você quer me namorar. Essa é a correta. Porque o que é o comigo? O comigo é a fusão da preposição com mais o pronome oblíquo tônico mim. Tá vendo? Ele falou de mim, ele se referiu a mim, mas ele não foi embora com mim. Nesse caso, não existe com mim. Aí o com mim vira o quê? Comigo. Gente, então a preposição com tá aqui, ó.
Por isso que essa construção tá inadequada. Então, você vira pro boy, né? Que você ama. Vira pra girl que você ama. E fala, você quer me namorar? Em vez de você quer namorar comigo. Não é português padrão, beleza? Preferir outro verbo muito campeão de provas. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Você não prefere uma coisa que outra, nem do que outra. Você não prefere português que matemática, nem do que matemática. Você prefere português a matemática, ok? Sem crase. Você só vai colocar crase se você colocar o artigo antes de português. Ó. Prefiro o português, aí você colocaria também um artigo antes de matemática. Aí você teria os dois As necessários para fusão, ok? Mas se você tirar o artigo aqui, você também tem que tirar o artigo aqui e deixar somente a preposição. Prefiro português a matemática. Se eu inverter, ó, prefiro matemática a português, ok? Obedecer e desobedecer. Devemos sempre obedecer aos costumes ou aos costumes? Ah, prof, é aos costumes. São outros verbos problemáticos, tá? Todo mundo fala assim, nossa, eu desobedeci o meu pai. Você não desobedeceu o seu pai, você desobedeceu ao seu pai, tá bom? A seu pai. Show de bola? Ó, obedecer às leis, ó, tem que ter crase. As leis, que costumes é masculino, né? Então, as leis, olha lá, tem que ter a preposição a, mas o as, artigo, crase, portanto. Próximo, pagar, perdoar e agradecer. Vamos preencher, depois eu explico, tá bom? Paguei o boleto ou paguei ao boleto? Opa, paguei o boleto. Se eu quiser substituir o boleto por um pronome, lembra? Lembra que o a, os, as, coloca aí, o, a, vírgula, os, as, se eles forem objetos, só pode ser objeto o quê? Direto. E o lhe e o lhes, objeto indireto. Então vamos lá, eu quero substituir boleto por pronome. Sei lá, eu estou escrevendo um texto e meu texto tem muita palavra boleto, 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 e eu quero evitar instante de repetição, vamos substituir ali, ó. Paguei o boleto, coloca um pronome. Paguei-lhe ou paguei-o? Quem paga, paga algo. Então, VTD. Paguei-o. Ok? Então, para coisas, pagar, perdoar e agradecer, são VTDs. Coloca aí, ó. VTDs. Agora, para pessoas, VTI. Show de bola? Então, vamos preencher. Paguei o rapaz ou paguei ao rapaz? Opa, se é pessoa, eu paguei o quê, gente? Eu paguei ao rapaz. Agradeci o presente ou agradeci ao presente? Opa, presente é o quê, gente? Coisa. Então, eu agradeci o presente. Agora, amigo, eu agradeci ao amigo. Para coisas sem preposição, para pessoas com preposição. Tanto é que quando você junta os dois objetos ali, você vai ter um VTDI, tá vendo? E você vai pagar alguma coisa a alguém. Você vai agradecer alguma coisa a alguém. Vamos botar ali, ó, na observação. Vamos pegar e puxar aqui, ó. Paguei ao rapaz. Então, é paguei-o ou paguei-lhe? Paguei-lhe. Dá uma olhada. O lhe, se for objeto, ele só pode ser objeto o quê? Indireto. Paguei o boleto, coisa, VTD, paguei-o. Paguei ao rapaz, pessoa, VTI, paguei-lhe. Show de bola? Vamos lá. Em relação a Pedro, eu nunca irei perdoá-lo ou nunca irei perdoar-lhe? O que você colocaria? Opa, Pedro é pessoa. Então, eu nunca irei perdoar-lhe. Professora, mas ali é lo. Sim, gente, quando o verbo termina em R, ó, perdoar. Você não vai falar perdoar o. Quando o verbo termina em R, você corta o R e transforma um o em lo. Tá vendo, ó? Então, perdoar, aqui, ó, lo. Show de bola? Mas é o e o lo, a, lá, eles são objetos diretos. O, a, os, as, eles só viraram lo, lá, los, las, porque o verbo terminou em R. A música, eu irei cantar a. Não. A música, eu irei cantá-la. O prêmio, eu irei receber o. Não. Eu irei recebê-lo. Mas esse lo é o o do mesmo jeito. Tá bom? A gente só colocou um Lzinho para dar um som mais bonito, mais melódico. Vamos para a próxima? Atenda o telefonema ao telefonema. Opa!
Neste caso, você pode os dois, tá? Desculpa, atenda coisa, você vai atender VTI, você vai atender ao telefonema, você vai atender a porta com crase. Agora, se for para pessoas, aí que você pode os dois. Você pode atender o cliente ou você pode atender ao cliente. Você pode, em relação ao cliente, atendê-lo ou atender-lhe. Beleza? Agora, para coisa, eu vou atender ao seu pedido. Beleza? Rege preposição. Vamos para a próxima. Lembrar, esquecer, recordar. E lembrar-se, esquecer-se e recordar. Recordar-se. Vou preencher, depois eu explico, tá? Vamos lá, acompanha aqui comigo. João esqueceu a carteira ou da carteira? A carteira. Só não pode dar carteira, não? Já já eu explico. O filho lembrou que o pai retornaria no feriado ou o filho lembrou de que o pai retornaria? Ah, prof, ele lembrou que o pai retornaria. Paulo, é Paulo, né? Tá Paulo. Paulo recordou do passeio ou Paulo recordou o passeio? Recordou o. Agora, vamos ver estes mesmos verbos, só que na forma pronominal. Com o pronomezinho ali, ó. Tá vendo? Então, agora, olha o pronome aqui, ó. João se esqueceu a carteira ou se esqueceu da carteira? Da, prof. D mais A, da. O filho se lembrou que o pai retornaria? Não. Preposição aqui também. E Paulo recordou-se o passeio ou do passeio? Do passeio. Qual que é a lógica? Esses verbos, se usados sem preposição, sem pronome, eles vão ser VTDs. Sem pronome, sem preposição. Sem pronome, sem preposição. E com pronome, com preposição. Então, você não pode virar para o seu boy, vou colocar aqui, ó, VTI, pra você ver, né, que tá cortando ali a câmera. Você não pode virar para o seu boy e falar assim, cara, supera, eu já esqueci de você. Ou você usa lá novel, eu já esqueci você, ou você usa a forma pronominal. Eu já me, porque o me é de primeira pessoa, né? Ele se esqueceu e eu me esqueci de você. Entendeu? Com pronome com preposição. Sem pronome, sem preposição. É o mesmo esquema ali, ó. Para as estruturas oracionais com que. Então, ele lembrou algo e ele se lembrou de algo. E aí, a segunda frase ali da 10, ela fica estranha, né? Ele se lembrou de que o pai retornaria. E a galera fala, ele se lembrou que o pai. Tá bom? Vamos para a próxima. 11. Implicar. Implicar no sentido de resultar. Olha lá, gente. Em geral, na oralidade, coloca uma preposição em ali. Não existe essa preposição. Toda ação implica reação. Então, estudo implica sucesso. Ele é VTD. Agora, implicar no sentido de perturbar, que é o que a gente usa bastante, né? Que não traz problemas pra gente sendo falante, é o implicar no sentido de perturbar, que a gente sabe que já rege o com. Então, o homem sempre implicava com o vizinho, ok? E nós temos o implicar no sentido de envolver. Então, implicar o homem no crime, implicar, envolver alguém em algo. Em mais o dá o quê? No. Show de bola? Vamos para outros. Avisar, informar e prevenir. Vamos preencher, depois eu explico. Bora lá. Avisei o bombeiro olfato ou avisei... Desculpa, avisei... Opa! Avisei o bombeiro. Ah, é porque tá cortado aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Agora deu bom. Vamos lá. Primeiro, avisei o bombeiro olfato ou avisei o bombeiro do fato? O que você colocaria? Avisei o bombeiro do fato. Já já eu volto para explicar. Avisei... Cadê, gente? Agora aqui embaixo, ó. Avisei ao bombeiro. O fato ou do fato? Aí aqui é sempre posição. Vamos fazer aqui, esse vai virar esse já já e esse vira esse já já na observação. Vamos entender primeiro? Você tem que alternar os objetos. Esses verbos aí, usados dessa forma, eles são VTDIs. E obviamente você vai ter um objeto direto e um objeto o quê? Indireto. Então, se você usou o OD, depois você precisa usar o OI e vice-versa. Traduza, prof. Então, vamos fazer análise sintática, ó. Você avisa algo a alguém ou avisa alguém de algo. VTDI. Vamos ver o primeiro. Eu avisei o bombeiro. Você avisou alguém, objeto direto. Então, tem que ter a preposição aqui, ó. Objeto indireto.
Show de bola? Agora embaixo, gente, avisei ao bombeiro. Você acabou de colocar uma preposição aqui. Então, você transformou esse cara em objeto indireto. Então, o fato tem que vir sem preposição. Então, você avisou alguém de algo ou você avisou algo a alguém. Entendeu? Alternem os objetos. Agora, eu quero brincar. Vamos brincar? Vocês se lembram dos pronomes? Vamos substituir bombeiro nas duas frases por pronomes? Na primeira frase aqui, ó, bombeiro é objeto direto. Então, o que você colocaria aqui, ó? Avisei-o ou avisei-lhe do fato? Ah, para fazer dessa correspondência, avisei-o do fato. Perfeito. Porque você substituiu nesta primeira bombeiro, que está exercendo a função de objeto direto. Ok? Agora, o bombeiro, ele está funcionando como objeto indireto. Como é que ficaria, então, a substituição? Avisei-o ou avisei-lhe o fato? Perfeito. Avisei-lhe o fato. Porque não se esqueçam, o a, os as, se objetos, eles só podem ser objeto o quê? Direto. E o lhe e o lhes, objeto indireto. Show de bola? Vamos para a próxima. Responder. Olha só, o verbo responder, neste primeiro sentido, galera erra pra caramba, tá? Então, responda o questionário ao questionário. Prof, direto eu escuto a galera falar, responda o. Responda ao. Gente, porque não é o questionário que tá te perguntando? Então, você vai responder a ele, tá vendo? Você vai responder a ele. Responda ao professor. Não é o professor que tá te perguntando? Então, você vai responder a ele, é VTI. Agora, se for a própria resposta, você vai responder a isso ou você vai responder isso na prova? Você vai responder algo, se for a sua própria resposta. Então, aqui não rege preposição. O pai responde, agora, é um outro sentido, bem jurídico. É responder no sentido de ser responsável por. Então, ó, o pai responde por mais o. Por mais o dá o quê? Preposição por, mais o artigo o dá o quê, gente? Pelo, não fala poro. Professora, pelo, exatamente. Isso aí é uma contração de preposição, mais o artigo. Por exemplo, eu vou por o caminho. Como é que você fala? Você fala, eu vou por o caminho? Você junta, eu vou pelo caminho. Eu vou por a estrada? Não, eu vou pela estrada, ok? Então, ó, quem responde nesse sentido de ser responsável, responde por. Por mais vou dar o quê, gente? Pelo filho. Agora, ser respondão. Aí ele simplesmente respondeu o pai. Show de bola? Cuidado que aqui é ambíguo, tá? Por isso que eu coloquei as frases, o sentido ali entre parênteses. O filho respondeu ao pai, existe, prof? Sim. Se o pai estiver perguntando alguma coisa pro filho, então é a primeira opção lá. Ele respondeu ao pai. Agora, se ele for afrontoso, se ele não tiver medo, entendeu? Do pai, ai, ai, ai. Ele respondeu o pai, disse respondão, crê em Deus Pai. Vamos honrar pai e mãe, hein? Vamos pro próximo, chamar. Chamar de solicitar. Você vai chamar o quê? O bombeiro. Pronto, você chama o bombeiro, você chama o SAMU, VTD. Agora, quando você chama alguém de algo, você está denominando, você tá, como é que eu vou dizer? Alcunhando. Aí, gente, olha que interessante. Você pode chamar o bombeiro, mas aqui você pode chamar Paulo de tolo, ou você pode chamar a Paulo de tolo. Eu chamei a Paulo de tolo, né? E aí você pode brincar com essas preposições aqui todas, porque ele, nesse sentido, ele pode ser tudo. Pode ser VTD ou VTI. Eu chamei o aluno de inteligente, ou eu chamei ao aluno de inteligente. Perfeito? Então você tem as duas possibilidades. Agora, presta bem atenção num que é muito, muito importante, que é regência com pronome relativo, tá? O que é isso, prof? Vou te dar um exemplo básico. Brasília. Brasília é o lugar. Vou até dar um espaço, ó, que eu moro. Caramba, prof, todo mundo fala isso. Brasília é o lugar que eu moro. Peraí, gente. Mas quem mora, mora em. Não é verdade? Você comeu a preposição que é obrigatoriamente regida pelo verbo morar.
que você fez com ela? Comeu. Toda vez que a oração a partir do pronome relativo que, tá vendo? Ó, que. O que é o pronome relativo? É aquele que se relaciona porque ele faz referência ao antecedente, ó. Ele tá fazendo referência a quem, gente? Ao lugar, ok? Todo pronome relativo faz referência ao antecedente. Então, quando eu tiver um pronome relativo, você tem de ver se a oração que ele introduz rege preposição. Se reger preposição, você tem que jogar para antes dele. Então, vamos lá, ó. Brasília é o lugar, olha lá. Quem mora, mora em. Então, você tem que fazer o quê? Joga aqui, ó. Brasília é o lugar. Vou botar até em caixa alta aqui, ó. Em que eu moro, ok? Outro, a tese que me refiro embasou meu projeto. Olha o pronome aqui que. Vamos ver a oração dele? Bom, quem se refere a. Olha lá. Então não é a tese que eu me refiro. Quem se refere a. Então tem que ser a tese. Joga pra cá. A que me refiro. Vou até botar de outra cor. Depois eu coloco, tá, gente? Tô colocando em caixa alta só pra você prestar atenção no destaque. Direto eu escuto. Ele é o homem que eu confio. Ele é o homem que eu confio. Peraí. Olha o pronome relativo que aqui, ó. Mas quem confia, confia em. Olha lá. Ele é o homem em que confio. Se você quiser colocar o pronome relativo quem, a câmera tá aí, né, embaixo. Mas é só confio mesmo, tá? Vou escrever mais pro lado aqui. Se você quiser colocar o pronome relativo quem, tá de boas, porque ele é um pronome relativo pra pessoa. Ele é um homem em que confio, ele é um homem em quem confio. Aí, vocês falam, professora, 6 é a nota que eu preciso para passar. Peraí, mas quem precisa, precisa de. Então, joga para lá. 6 é a nota de que preciso. Gente, a galera não fala assim de jeito nenhum, né? Por quê? Porque não entra na nossa cabeça que a gente, além do pronome, a gente vai precisar de um outro termo para poder fazer a conexão. Vai precisar, porque senão isso é erro de regência, tá bom? Beleza, meus amores? Arrasem nos exercícios, tá? Se você não segue a prof, dá aquela valorizada, @polidaora. É meu sobrenome mesmo, vai até o Instagram, corre pra passar aquela mensagem de apoio pra prof, né? Já pensou? Se a prof fica famosa? Beijo, meus amores. Hasta luego.